Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos de hanseníase, ficando atrás apenas da Índia? Pois é, e para conscientizar a população sobre as manifestações da doença e assegurar a todos, acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoces, em 2016 o Ministério da Saúde criou o Janeiro Roxo, que acabou se tornando um mês mesmo de conscientização a respeito dessa doença, que ainda tem aí muito preconceito, inclusive, em torno. E para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar sobre esse tema com o Dr. Giuliano Di Marzio. Ele é médico e coordenador do Departamento Científico de Medicina de Família e Comunidade da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutor, muito bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente tão cedinho para falar sobre esse assunto. Bom dia, Juliana. Obrigado a você. É um prazer estar aqui. Doutor, no Brasil, cerca de 30 mil novos casos da doença são detectados todos os anos. É um dado alarmante que preocupa muito? Sem dúvida alguma, né? Por isso até que foi criado o mês do Janeiro Roxo, como tentativa de sensibilizar por uma doença muito negligenciada. E apesar de tão antiga, né, Juliana, ela ainda tem uma incidência grande, né? 30 mil novos casos por ano, que se somam aos casos que já tinham, né, de uma doença que tem um impacto realmente muito importante na vida das pessoas, pelo acometimento que pode causar em nervos, né, e às vezes até em complicações maiores, comprometendo aí às vezes articulações, a pele, né, e é uma doença que realmente a gente deve sensibilizar, conscientizar as pessoas para que ela não seja negligenciada. Doutor, negligenciado, o que explica essa falta de atenção, esse cuidado, esse olhar mais presente para essa doença, como o senhor mesmo falou, tão antiga, mas ainda tão negligenciada? Há uma explicação, o senhor acredita, para isso? Muitas vezes as pessoas têm um receio, né? E a gente sabe que é importante demais o reconhecimento dos sintomas, né? O diagnóstico da hanseníase, ele é essencialmente clínico. Então, todas as vezes que as pessoas tiverem manchas, né, mancha ou branca ou avermelhada, com alteração de sensibilidade, às vezes amarronzada, né, com alteração de sensibilidade tátil, né, do tato, ou de dor, ou até uma alteração da sensibilidade da temperatura, ela deve sim ser avaliada pelo médico da unidade básica de saúde, né, pelo médico de família e comunidade, pelo dermatologista, né, ela não pode ser negligenciada e esquecida por nenhuma das pessoas, né, envolvidas, diante do impacto que ela causa, né? Então, realmente, profissionais da saúde e pacientes, pessoas que tenham tido ou contato com alguém que teve hanseníase, ela tem algumas dificuldades que pioram um pouco, e uma delas é que ela tem um período de incubação que às vezes chega até 7 anos, né? Então, isso faz com que muitas vezes a pessoa já possa ter a doença, estar com ela e não conseguir fechar o diagnóstico. E o tratamento é importantíssimo, porque a partir do momento que você começa o tratamento, você já não transmite mais. Não são todas as formas da hanseníase que são contagiosas, né? Mas aquela que a gente fala multibacilar é. Então, para isto, tem que começar o tratamento, né? E o tratamento leva em torno de 1 ano, às vezes até no máximo 2, mas assim que se inicia o tratamento, você já não é mais contagiante, né? Você já não transmite mais para outras pessoas. Então é muito importante que todos estejamos envolvidos aí nessa abordagem adequada. O senhor falou aí dos sinais, então visivelmente dá para a gente perceber alguns sinais, como por exemplo essas manchas mais claras, às vezes avermelhadas ou marrom em alguns momentos, né? E essa falta de sensibilidade. Então, às vezes, num beliscãozinho que você dá naquela mancha, você fala, opa, não estou sentindo. Esse é um sinal de alerta, mas quando eu percebo esses sinais, a doença já pode estar em um estado avançado ou é o início? Existem outras características que podem ligar esse sinal de alerta nas pessoas? Sim. As manifestações clínicas, a principal é esta, né, das manchas, mas você também pode ter alteração de pelos no local, alteração da sensibilidade, formigamento, às vezes você pode ter alguma lesão em narina, né? Então, assim, perda, às vezes,
pelos, mas aí já são manifestações até mais tardias. Né? A alteração das manchas, ela é importante. E lembrar que a gente tem um país muito diverso, né, etnicamente, e que as pessoas têm diferentes tipos e tons de pele. Né? Então, é por isso que se faz diferente. Assim, é importante que qualquer alteração, né, mancha no corpo, né, com alteração de sensibilidade, realmente seja avaliada. Quais seriam os métodos, né, para a gente prevenir, para evitar a hanseníase? E também qual a causa, doutor? Existe uma causa específica para a doença? Existe sim, Juliana. É uma bactéria, né, o Mycobacterium leprae, né, e ela é uma bactéria que ela gosta, ela tem afinidade pela pele e pelos nervos periféricos, né, então realmente é ela que causa. A gente sabe que muitas pessoas podem ter o contato e não apresentar manifestação da doença, mas em torno de 10% da população tem sim suscetibilidade, né, lembrando que a vacina da BCG também pode ajudar a prevenir, inclusive para pacientes que tiveram contato próximo, a gente indica também crianças, né, que haja assim, muitas vezes um reforço da BCG, aquela mesma BCG que a gente usa para prevenir manifestações da tuberculose, né, que é a bactéria da tuberculose também é quase que da mesma família, né, então realmente a gente deve abordar. E as pessoas que tiveram contato sabidamente com pessoas que tinham a doença, que a gente tem que ter maior atenção, porque ela pode ter a doença e ficar com ela incubada ao longo dos anos e muitas vezes até transmitindo. Então, e a transmissão se dá por via aérea, né, preferencialmente por via respiratória, em pessoas que têm um contato mais duradouro, mais persistente com as pessoas. Né? Então, se uma pessoa que teve contato e você residia com ela ou trabalha com ela sistematicamente, certamente, se você tiver alguma manifestação, você deve sim ser avaliado clinicamente. O diagnóstico é clínico, né, Juliana? Isso é importante a gente dizer. Frisar, né, doutor? Teve o contato, procurar realmente uma avaliação clínica. A partir do momento que houve esse diagnóstico, então, de repente, na nossa residência, na nossa casa, quais os cuidados, então, que são necessários para evitar, né, esse contágio? Como que funciona isso? Até, mais uma vez, eu trago aqui a questão do preconceito, né? De fato, é uma doença que é contagiosa, mas como que a gente pode lidar com isso? Quais são as medidas e cuidados necessários nesse caso? Antigamente a gente ouviu falar dos leprosários, né? Era uma doença realmente muito estigmatizante. Hoje a gente sabe que com o início do tratamento a pessoa passa a já não transmitir. Então você não precisa adotar todas essas medidas de isolamento da pessoa, mas precisa sim começar o tratamento de quem está contaminado. O segredo está aí então, né, doutor? Diagnosticou, especialmente de forma precoce, começa o tratamento que você bloqueia, inclusive, a transmissão. É isso, Perfeito. Bloqueia, né, começa para prevenir o contágio de outras pessoas e propõe uma avaliação de quem teve contato direto com essa pessoa, residindo ou trabalhando ou convivendo de uma maneira mais permanente aí. Doutor, a gente falou no início, o senhor ressaltou a questão da importância desse mês do Janeiro Roxo, que é uma campanha, né? Que é exatamente para fortalecer essas ações de informação, para educar, para comunicar, para trazer conhecimento para a população, para as pessoas de forma geral. Esse tipo de ação também você acredita que faz total diferença para que as pessoas parem de negligenciar, uma palavra que o senhor usou tanto aqui ao longo da nossa conversa? Sem dúvida, né? Sempre que a gente fala de questões sensíveis, de causas evitáveis, de morbidade, de adoecimento, e de comprometimento da vida das pessoas, a gente precisa sensibilizar, precisa educar a população, educar os profissionais de saúde, né, tanto os estudantes das diversas profissões da saúde, das equipes de saúde, né, e a população para reconhecer, para não subestimar, para não desvalorizar aquilo que pode ser realmente fundamental para a sua saúde e para não transmitir para outra, né? Os meses coloridos têm este objetivo aí, né, de sensibilizar, de trazer à tona, de buscar que as pessoas realmente reconheçam que são situações que muitas vezes têm evidências científicas de benefício de uma abordagem adequada e de evitar complicações. Doutor, então só para a gente encerrar, frisar mais uma vez, caso as pessoas tenham percebido qualquer um daqueles sinais que o senhor ressaltou para a gente, das manchas, né, da falta ali de sensibilidade, elas podem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima e aí tem todo o encaminhamento?
sem dúvida, o tratamento todo se dá pelo SUS, né, o nosso SUS aí, e as pessoas devem sim procurar as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde, os centros de saúde mais próximos, né, da onde você reside, e procurar lá e passar por uma avaliação e deixar claro, né, para essa pessoa que você tem essa alteração, esta mancha, e aí sim que ela seja avaliada corretamente por um profissional de saúde, né, pelo enfermeiro, pelo médico, né, para que isso possa gerar, sim, um diagnóstico, possa ser descartado ou, se confirmado, né, sem receios maiores, já começar o tratamento, porque é isso que vai fazer com que você não tenha complicações. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Conversamos com o doutor Giuliano de Marzio. Ele é médico e coordenador do Departamento Científico de Medicina de Família e Comunidade da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Obrigada, doutor. Ótimo dia, viu? Um ótimo dia para você, Juliana, todos os telespectadores aí. Muito obrigado, à disposição. Conversamos aí sobre o Janeiro Roxo, focando na questão da hanseníase, os cuidados, a prevenção, o tratamento, a importância também desse diagnóstico precoce. É claro, a gente lembra aqui que você pode rever essa entrevista daqui a pouquinho, ainda agora pela manhã, no nosso canal do YouTube, que já está aparecendo aí na tela para você. Acessa lá e você vai ter então como ver e rever e anotar, pegar aí todas as informações que o Dr. Giuliano passou para a gente.